Se você cresceu no Brasil entre os anos 70 e 90, provavelmente tem uma memória que começa mais ou menos assim. Você criança, segurando uma revista, olhando para um anúncio colorido e desejando com todas as forças aquele presente. E no topo da página, a frase estampada em letras vermelhas: "Não esqueça a minha Caloi". Foi em 1978 que a Caloi lançou uma das campanhas publicitárias mais marcantes da nossa história. Com um traço simples e cativante, surgiu o personagem Zigbin, um garotinho de cabelos ruivos, bochechas rosadas e olhos atentos, sempre com um sorriso de quem sabe o que quer. E o que ele queria, e o que todas as crianças queriam, era claro: uma bicicleta Caloi. O comercial incentivava a garotada a espalhar bilhetes pela casa, deixar recados para os pais e fazer de tudo para que, no Natal ou no aniversário, aquele sonho virasse realidade. Era uma forma inocente, mas genial de transformar desejo em campanha nacional. E funcionou. A frase virou bordão. Estava nos outdoors, nos anúncios de revistas, nas propagandas de TV. Mais do que uma estratégia de marketing, virou um pedido coletivo de uma geração inteira. A Caloi não vendia só bicicletas. Ela vendia esperança, liberdade e aventura. Naquele mesmo ano, a marca lançava um modelo que se tornaria um verdadeiro ícone entre as meninas, a Caloi Ceci. Feita com um design delicado, cores suaves e uma charmosa cestinha na frente, ela rapidamente ganhou o coração de quem sonhava em pedalar com estilo e leveza pelas ruas do bairro. Era um modelo pensado especialmente para o público feminino, que até então não tinha uma bicicleta que realmente conversasse com seus gostos e referências. A Ceci se tornou símbolo de uma nova fase. As meninas, que antes pegavam a bike dos irmãos emprestada, finalmente tinham um modelo só delas. E isso fazia toda a diferença. Quem teve uma Ceci lembra com carinho do som do pedal, do cabelo ao vento e da sensação de poder ir aonde quisesse, mesmo que fosse só até a esquina. Enquanto isso, os meninos já estavam de olho nos outros modelos da linha. Mas o que a Caloi havia plantado ali com o Zigbin e a frase mágica ia muito além do gênero ou da idade. Ela havia colocado nas ruas e nos corações o sentimento de que pedalar era mais do que um ato físico. Era um rito de passagem. E se naquela época nós ainda não sabíamos o que era nostalgia, a verdade é que aquele anúncio já carregava todos os elementos dela. Imagem simples, emoção direta, infância pura, coisas que o tempo não apaga. A sementinha que a Caloi plantou nos anos 70 cresceu rápido. Na virada da década, ela já havia deixado de ser apenas uma marca de bicicletas. Ela se tornara um verdadeiro fenômeno cultural. E isso ficou ainda mais evidente em 1980, quando a empresa lançou uma nova campanha com um slogan ousado: o ano da bicicleta. Era uma promessa e também uma profecia, porque os anos 80 não seriam apenas o ano, mas a década da bicicleta no Brasil. E se havia uma marca que liderava esse movimento, era a Caloi. Na prática, a Caloi e a Monarch dividiam praticamente todo o mercado nacional. Mas, enquanto a Monarch focava mais nos modelos tradicionais, a Caloi se reinventava a cada lançamento, criando bicicletas que pareciam conversar diretamente com o espírito do tempo. E era isso que a tornava tão especial. A bicicleta deixou de ser apenas um meio de transporte. Virou um símbolo de liberdade para a molecada. Em cada bairro, rua ou praça, dava para ver a cena se repetindo. Grupos de crianças pedalando em fila, apostando corrida, fazendo manobras, explorando o mundo com os olhos e as rodas. Modelos como a Berlinetta, lançada no final dos anos 60, ainda faziam sucesso com os jovens urbanos. Dobrável, prática e cheia de personalidade, era perfeita para quem queria estilo sem abrir mão de mobilidade. Seu visual compacto se encaixava bem nas novas tendências da cidade. Mas foi a Caloi 10 que mudou o jogo. Lançada na década de 70, ela era o sonho de consumo de quem queria ir além. Com suas 10 marchas e o visual esportivo, trouxe para o Brasil a sensação de se estar em uma verdadeira bicicleta de corrida. Era leve, veloz e cheia de presença. Quando alguém passava com uma Caloi 10, os olhares se voltavam automaticamente. Era como se o dono da bike tivesse subido de nível. Enquanto isso, outro modelo ganhava as ruas com força. A Barra Forte. Pesada, resistente, com um visual robusto e imponente, ela virou sinônimo de durabilidade. Para muitos, era a primeira bicicleta da vida. Aquela que passava de irmão para irmão, de primo para primo, e continuava firme, mesmo depois de anos de tombos, lama e improvisos. Cada bairro tinha a sua cultura em torno das bikes. Tinha o menino da Caloi 10, o da Berlinetta, o da Ceci. Cada um com sua história, com seus percursos favoritos, com suas quedas e vitórias. E todos eles com um ponto em comum. A Caloi era mais do que uma marca. Era parte do cotidiano. Os domingos eram reservados para os pedais em família, os passeios até o parque, as idas e vindas da escola.
Em algumas cidades começaram a surgir os primeiros grupos de ciclistas, sem saber que estavam, na verdade, iniciando um movimento que ganharia força décadas depois. O mais curioso é que, mesmo com modelos tão diferentes, a Caloi conseguia agradar a todos. Porque ela entendia algo que poucas marcas compreendiam naquela época. A bicicleta era uma extensão da personalidade de quem a usava. E assim, aos poucos, as ruas foram sendo tomadas. Não apenas por bicicletas, mas por sonhos sobre duas rodas. Se a Caloi já dominava as ruas com modelos como a Ceci, a 10 e a Barra Forte, foi nos anos 80 que ela acertou em cheio o coração da garotada com um lançamento que entraria para a história. Um modelo que não só virou símbolo da década, mas redefiniu o que era ter uma bicicleta. O ano era 1983. O nome, Caloi Cross Extra Light. Para entender o impacto que essa bicicleta teve, basta lembrar do momento cultural que o Brasil vivia. O BMX, modalidade de ciclismo acrobático que explodia nos Estados Unidos, começava a chegar com força por aqui. A criançada via nos filmes aquelas bicicletas com pneuzão, guidão alto e estilo agressivo e, bom, queria uma igual. E foi aí que a Caloi brilhou. Inspirada diretamente nas BMX americanas e embalada pelo sucesso global do filme E.T., o extraterrestre, que havia encantado o mundo com a icônica cena do garoto voando com sua bike, a marca lançou a Extra Light como um presente de outro planeta. Ela tinha tudo o que um menino dos anos 80 sonhava. Grafismos vibrantes, estrutura reforçada, pneus largos, protetor de corrente estilizado, freios potentes, cores ousadas e, claro, o nome Extra Light, em letras garrafais nas laterais. Era imponente, bonita e transmitia velocidade até parada. E o marketing da época foi certeiro. A super máquina. Esse era o título dos anúncios em revistas e comerciais. E quem via aquela bike, com seu visual radical e postura robusta, não duvidava nem por um segundo. Não era só uma bicicleta. Era a nave-mãe da infância aventureira. Quem teve uma Caloi Cross Extra Light lembra até hoje da sensação de superioridade. Era como pilotar um carro esportivo enquanto os outros ainda estavam em carrinhos de rolimã. E quem não teve, bem, provavelmente lembra da frustração. Era comum ver os meninos reunidos nas ruas, disputando manobras, apostando corridas e voando por aí com suas extras. Ela era resistente, mas ao mesmo tempo leve. A mistura perfeita entre robustez e liberdade. E mais do que isso, ela era democrática. Mesmo com seu preço elevado para as épocas, muitos pais se esforçavam ao máximo para dar esse presente. Porque sabiam que a Caloi Cross não era um simples brinquedo. Era um marco, um pedaço de status, de autoestima, de identidade. E com isso, a Caloi mais uma vez provava que estava em sintonia com a alma da juventude. Ela não apenas acompanhava os movimentos culturais, ela os liderava. Era impossível não notar uma Caloi Cross passando. Ela chamava atenção, causava inveja e despertava aquele desejo que só as lendas conseguem despertar. E assim, a década de 80 foi consagrada como o auge das supermáquinas, mas a Caloi ainda tinha muito mais a entregar. E como sempre, não demoraria muito para que ela deixasse sua marca também em outro universo, o da cultura pop. Nos anos 80, a Caloi já havia conquistado as ruas, mas como toda marca que se torna fenômeno, ela não parou por aí. Seu próximo destino era inevitável. A televisão, o cinema e o imaginário coletivo de um país inteiro. Foi nessa época que a Caloi extrapolou a função de meio de transporte e se transformou em personagem, em ícone, em cultura popular. As bicicletas deixaram de ser apenas objetos para se tornarem coadjuvantes, às vezes até protagonistas, das histórias que marcaram gerações. Um dos momentos mais emblemáticos dessa fase foi a participação da equipe Caloi Cross no filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, lançado em 1984. Se você viveu essa época, é bem provável que se lembre da cena. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias em meio às aventuras nordestinas, acompanhados por um grupo de jovens ciclistas, todos equipados com bicicletas Caloi. E não era qualquer bike. Eram as Caloi Cross Extra Light, em sua glória máxima. A imagem da molecada pedalando em grupo, uniformizados, enfrentando desafios e fazendo acrobacias com estilo, virou referência para milhares de crianças que assistiram ao filme no cinema ou nas reprises da TV. Ver aquelas bicicletas na telona era como ver um sonho possível, um desejo autorizado. Mas a Caloi não parou nos Trapalhões. Ela estava em toda parte, nas revistas, em quadrinhos, nos programas infantis, nos anúncios publicitários entre os desenhos animados. Quem assistia a Xuxa, ao Balão Mágico, a Turma do Arrepio ou ao TV Colosso, certamente se deparou com uma propaganda da Caloi. E cada nova aparição fortalecia o vínculo emocional da marca com as crianças, e também com os pais. Mais do que vender um produto, a Caloi vendia uma ideia.
A de que pedalar era divertido, saudável, estiloso, que a bicicleta era amiga, era conquista, era liberdade. E isso funcionava tão bem porque vinha de encontro a um momento muito especial da infância brasileira. Sem celular, sem internet, com a televisão como principal janela para o mundo, a imaginação das crianças era fértil. E quando elas viam uma bicicleta na TV, elas não apenas desejavam, elas se viam ali. Imaginavam aventuras, criavam roteiros, viviam histórias. A Caloi entendeu isso antes de todo mundo. E ao colocar suas bicicletas no centro da cultura pop, ela fincou seu nome não só no mercado, mas na memória coletiva do país. Hoje, quem vê uma Caloi antiga em algum grupo de colecionadores ou em uma feira de relíquias, provavelmente sente aquele arrepio leve na espinha. Não é só nostalgia. É uma lembrança viva, construída capítulo por capítulo, tela por tela, pedal por pedal. E por trás de todo esse sucesso, havia uma história ainda mais antiga. A história de uma família, de uma empresa e de uma paixão que começou muito antes dos anos 80 e que agora é hora de contar. Por trás de cada bicicleta que marcou gerações, existe uma história. E a da Caloi começa muito antes das propagandas icônicas e dos modelos que invadiram as ruas. Ela começa com um sonho, como quase tudo que vale a pena. O ano era 1898. Luigi Caloi, um imigrante italiano que havia se estabelecido em São Paulo, decide abrir um pequeno negócio chamado Casa Luiz Caloi. Na época, ele não produzia bicicletas, importava modelos europeus e vendia acessórios. Era um começo tímido, mas visionário. Luigi percebeu cedo o potencial que a bicicleta poderia ter no Brasil. Em um país que ainda engatinhava no desenvolvimento urbano e nos meios de transporte acessíveis, a bike era uma promessa de mobilidade e independência. Mas os obstáculos eram muitos: logística, custo, infraestrutura. Mesmo assim, ele seguiu adiante. Com o passar dos anos, seus filhos assumiram o comando, transformando a empresa em Casa Irmãos Caloi. A sociedade, porém, não duraria muito tempo. Após o falecimento de Luigi, em 1924, apenas Guido Caloi, um dos filhos, permaneceu à frente dos negócios. E foi ele quem tomou a decisão que mudaria o rumo da empresa e da história do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, as importações ficaram cada vez mais difíceis. Faltava peça, faltava material, faltava tudo. E foi ali, na crise, que nasceu a oportunidade. Se não dava mais para importar, era hora de fabricar. Em 1945, a Caloi inaugurou sua primeira fábrica própria, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. E com isso, nascia a primeira linha de produção de bicicletas 100% brasileiras. Um marco não só para a empresa, mas para o país. A partir dali, a Caloi passou a desenhar, produzir e distribuir suas próprias criações. Começou com modelos simples, inspirados nos europeus, mas logo começou a desenvolver uma identidade própria. E não demorou muito para que suas bicicletas ganhassem fama de resistentes, confiáveis e, acima de tudo, acessíveis. Nos anos 50, lançou a Fiorentina, uma bike robusta com aro 26, que se destacava por sua durabilidade. Depois, veio a explosão de criatividade que tomaria conta das décadas seguintes. Berlinetta, Caloi 10, Ceci, Barra Forte, Extra Light. Cada modelo com sua cara, seu público, seu momento. A Caloi passou a entender o Brasil como poucas empresas. Sabia que o povo brasileiro, ainda longe da realidade do carro particular, precisava de soluções práticas, mas também sonhava com liberdade. E a bicicleta era exatamente isso, uma ponte entre a realidade e o sonho. E mais do que isso, a marca foi criando uma relação afetiva com seus consumidores. Ela não vendia só peças e rodas, ela vendia um estilo de vida, uma lembrança boa, uma história para contar. Em pouco tempo, ser Caloi virou sinônimo de bicicleta. Assim como Gillette virou sinônimo de lâmina e Xerox de cópia. A marca ultrapassou seu próprio nome. E tudo isso porque um imigrante, mais de um século atrás, acreditou que pedalar poderia ser mais do que locomoção. Poderia ser emoção. Toda grande história tem seus altos e baixos. E com a Caloi não foi diferente. Depois de décadas gloriosas marcadas por inovação, sucesso e conexão emocional com o público, a marca enfrentaria um novo desafio, um dos mais difíceis de sua trajetória. Nos anos 90, o Brasil passava por transformações profundas. O país começava a abrir seu mercado, a tecnologia dava os primeiros passos rumo à revolução digital, e o consumo ganhava um novo significado. Foi também nessa época que o sonho do carro próprio passou a ser incentivado por políticas públicas, herança da ditadura militar, que havia priorizado fortemente a indústria automobilística. Com isso, a bicicleta perdeu prestígio entre os adultos. De símbolo de mobilidade e liberdade, passou a ser vista por muitos como coisa de criança, ou alternativa para quem não tinha opção. E, para uma marca que havia crescido ao lado dos brasileiros, aquilo soava quase como uma injustiça.
A Caloi, que até então reinava quase sem concorrência, viu o mercado se fragmentar. Novas marcas surgiram, o público mudou e a forma de consumir também. Foi um baque, mas a resposta da Caloi não foi o silêncio, foi a reinvenção. Na tentativa de se manter atualizada e competitiva, a marca apostou em novos segmentos. Lançou bicicletas ergométricas, esteiras, equipamentos de ginástica, criou modelos urbanos voltados para o público adulto e trouxe ao mercado um dos seus projetos mais ambiciosos, a Caloi Aluminum, uma bicicleta mais leve, com quadro de alumínio e 21 marchas, voltada para a crescente demanda por mountain bikes no Brasil. O lançamento foi um sucesso e mostrou que a marca ainda sabia como dialogar com seu público. Só que o cenário exigia mais do que bons produtos. Era preciso fôlego, estratégia e, principalmente, capital. Foi então que, em 2013, a Caloi deu mais um passo ousado. Vendeu 70% de suas ações para a multinacional canadense Dorel Industries Inc., dona de marcas como Cannondale, GT e Schwinn. Anos depois, em 2021, a Dorel adquiriu o restante e assumiu o controle total. Mas mesmo com a nova direção, uma coisa não mudou: o nome. A Caloi seguiu sendo Caloi. Porque mesmo sob nova gestão, a marca sabia que havia algo ali que o dinheiro não podia comprar: a confiança, o carinho e a memória afetiva de milhões de brasileiros. Hoje, a Caloi se reposiciona em um mercado totalmente diferente. Investe em bicicletas elétricas, em tecnologia de ponta, em modelos urbanos voltados para um público conectado à mobilidade sustentável. As bicicletas de fibra de carbono, por exemplo, representam uma nova era, mais tecnológica, mais cara, mas também mais consciente. Ainda assim, mesmo com todas essas mudanças, a essência permanece. A Caloi continua sendo aquela marca que pedalou com o Brasil durante todo o século XX, que fez parte da infância de gerações inteiras, que esteve presente nos momentos mais simples e mais importantes. E agora, mais do que nunca, ela prova que quem tem raízes fortes pode até balançar, mas não cai. E quem aprende a pedalar na infância nunca esquece como se faz para seguir em frente. Se você já teve uma Caloi, sabe, ela não era apenas uma bicicleta. Era uma parceira de aventuras, uma extensão da sua liberdade, um pedaço do seu coração sobre duas rodas. Ela estava lá, nos seus primeiros tombos e nas primeiras vitórias, no trajeto até a escola, nas idas à casa do amigo, nas manobras desajeitadas na frente da crush da rua de trás. Estava nas férias de verão, nos passeios em grupo, nas corridas improvisadas na descida da ladeira. Ela fazia parte do cenário. E mais do que isso, fazia parte de quem você era. Cada modelo carregava uma história. A Ceci, com sua cestinha, era quase um poema sobre delicadeza e independência. A Caloi 10 fazia a gente se sentir um atleta, mesmo que a maior competição fosse contra o vento. A barra forte era resistência pura, como se dissesse, pode vir qualquer terreno, eu aguento. E a Extra Light... a Extra Light era velocidade, adrenalina e atitude. Era um grito de liberdade em pleno asfalto rachado. A verdade é que a Caloi não marcou apenas uma fase, ela marcou gerações. E quando a gente fala de gerações, falamos de algo que atravessa o tempo. Porque hoje, muitos daqueles meninos e meninas dos anos 70, 80 e 90 já são pais e mães, e sabe o que acontece? Eles olham para seus filhos e filhas e querem reviver aquele sentimento. Querem repetir aquele sorriso, aquela sensação mágica do primeiro pedal. Em um mundo tão cheio de telas, algoritmos e correria, a bicicleta ainda é uma forma de desacelerar, de lembrar que liberdade não é sobre distância, é sobre o que a gente sente quando se movimenta por conta própria. E nesse sentido, a Caloi continua sendo uma ponte entre passado e presente, entre quem a gente foi e quem a gente ainda pode ser, porque algumas coisas nunca saem de moda. Como pedalar ao entardecer, como sentir o vento no rosto, como olhar para trás e dizer, foi ali, com aquela bicicleta, que tudo começou. Hoje, colecionadores restauram modelos antigos com um brilho nos olhos. Relançamentos emocionam, fotos desbotadas voltam a circular nas redes. Porque o que a Caloi construiu vai além do físico, ela construiu memórias. E talvez, no fim das contas, esse seja o maior mérito de qualquer marca. Não apenas fazer parte da vida das pessoas, mas ser lembrada com carinho. Ser aquela peça do quebra-cabeça que, quando encaixada, traz de volta o cheiro da infância, o som do riso, o gosto da liberdade. E você? Qual era a sua Caloi? Qual foi o modelo que fez parte da sua história? Conta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que também viveu essa época e que vai entender exatamente do que a gente está falando. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, se inscreve no canal Eu Gosto e Pronto e ativa o sininho. Porque aqui a gente não esquece do que viveu, a gente celebra e que venham mais histórias, mais lembranças e, quem sabe, mais pedaladas, porque enquanto houver memória, a Caloi vai continuar rodando